Bom dia, irmãos. Vamos dar prosseguimento nessa aula. Nós estamos falando sobre cosmovisão cristã. Nós falamos sobre algumas bases importantes, né? Falamos sobre a origem da cosmovisão cristã, alguns elementos que são fundamentais para a cosmovisão cristã. Nós falamos sobre a soberania de Deus, tá? Como nós pensamos a respeito das coisas, nós sempre vemos Deus como soberano sobre tudo. Nós vimos também sobre a autoridade das Escrituras, a centralidade de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. E nós falamos um pouco também sobre a vocação humana. Aí na aula passada nós entramos sobre a questão das lentes pelas quais nós vemos o mundo. Como é que o cristão enxerga o mundo, né? Então, quais são as lentes, né? Os nossos óculos da cosmovisão cristã. Nós falamos que são 4 elementos que norteiam essa visão cristã, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, esses 4 elementos, eles norteiam aí a nossa visão. Então, eu queria dar prosseguimento. Nós falamos um pouco na semana passada sobre criação, né? Então, nós vamos fechar aqui criação e entrar em queda. Queria que nós orássemos. Queria pedir ao nosso irmão José que nos elevasse a Deus nessa oração. Te agradecendo por esse dia, Senhor, maravilhoso, que você deixe estar aqui pela palavra, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor. Nos capacita, abre nosso entendimento aqui, Senhor, aprender mais da sua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, és um soberano, excelso, Senhor, Deus, tudo pode e tudo sabe, Senhor. Nós somos como um vestido de Jacó, pessoas simples, humildes, mas ansiosa para a interpretação da palavra, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos dê entendimento. Em nome do Senhor, do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Bom, então nós vimos sobre criação. A criação é o ponto de partida da cosmovisão cristã reformada. Ela afirma que Deus, em sua soberania e bondade, criou todas as coisas do nada. Então ele fez a partir do nada todas as coisas e declarou que a criação era muito, muito boa, né? Nós vemos isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31. A criação, ela reflete a glória de Deus, sua sabedoria e o seu poder, e estabelece a base para a relação entre Deus e a humanidade. O homem se relaciona, homem e mulher se relacionam com Deus na criação. Deus colocou o ser humano na criação. O homem e a mulher são parte dessa criação. Adão foi criado, Adão e Eva, como coroa da criação, para administrar a criação de Deus, dar nomes aos animais, não é isso? Então, entendemos que essa criação ela é muito boa. A criação envolve não apenas a natureza, os animais, os seres humanos, mas tudo que emana deles. Então, tudo que deveria vir do ser humano deveria ser bom, porque faz parte dessa criação que é boa. Então, antes de Adão e Eva pecarem, a gente não sabe exatamente quanto tempo eles passaram, né? Adão viveu mais de 900 anos, mas a gente não sabe quanto tempo exatamente ele ficou lá no paraíso
até pecar. Mas ali ele viveu com Eva e ele estabeleceu uma ordem de vida, uma forma de viver que foi lhe dada por Deus. Aquilo que nós chamamos de mandato divino, né? De cultivar a terra, de criar, de trabalhar na criação que Deus o havia colocado. Então, essa criação ela tem uma importância muito grande na forma como nós vemos as coisas. A criação mostra que o mundo tem um propósito e que os seres humanos foram feitos à imagem de Deus, como temos lá em Gênesis, capítulo 1, os versículos 26 e 27. Então, seres criados à imagem de Deus significa, de uma profundidade muito grande, significa muitas coisas. Por exemplo, os seres humanos foram dotados de dignidade. Os seres humanos foram dotados também de responsabilidade e daquela vocação de governar de maneira sábia e amorosa. Deus criou o ser humano dessa forma. E o ser humano foi criado para a glória de Deus. Então, uma vez que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles, quando foram criados, eles tinham dignidade. E aí, a gente entende, né, que depois a gente vai, quando falar sobre queda, a gente vai abordar de maneira mais profunda, mas todo ser humano ele foi criado à imagem de Deus e ele não perdeu essa imagem com a queda. Essa imagem ficou embaçada. É como você está na janela da sua casa, né? E o tempo passa e você não limpa a janela. Quando a janela está limpa, você consegue ver exatamente o que está do lado de fora, né? Mas conforme essa janela vai empoeirando, aí vem a chuva, aí que aquela laminha, aquela coisa toda, daqui a pouco você não enxerga mais nada. Você vê as coisas nubladas, não é assim? Do lado de fora. Se a janela fica muito suja, né? Mesma coisa o carro, você está dirigindo, aí chove, a temperatura muda, o vidro embaça, e aí você não consegue enxergar direito, você fica... Eu me lembro que meu pai dirigia, ele quase encostava o rosto no vidro, né? Dirigia um Fusquinha, para poder enxergar, para poder trabalhar. Mas o homem e a mulher ainda têm essa imagem. Esse vidro ele não quebrou. E esse vidro ele não está completamente opaco, ele ainda tem uma transparência, embora ele não tenha plena transparência. Então o ser humano ele tem dignidade. A dignidade do ser humano é baseada na doutrina da imagem de Deus. Então, por que, por exemplo, quando nós falamos aí qual o respaldo que o ser humano tem para dizer que todas as pessoas têm valor? Homens e mulheres de todas as tribos, línguas, raças, povos, todos eles têm valor. Porque eles são seres humanos criados à imagem de Deus. A base da dignidade humana, à luz da cosmovisão cristã, é a imagem de Deus. Deu para entender? E esse ponto é um ponto relevante. A visão reformada, né, a teologia reformada, ela enfatiza que a criação é totalmente dependente de Deus e que Deus continua a sustentar a sua criação, como vemos lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo, né, ele a partir do versículo 15, vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo, que ele é o Criador de todas as coisas, sustentando todas as coisas com a força do seu poder. Né? Então, a criação, ela
ela é relevante, ela é importante, e as coisas que emanam da criação, elas deveriam ser todas boas. Tá? Então, o ser humano tem dignidade, o ser humano ainda tem responsabilidade, o ser humano ainda tem essa vocação para governar a criação de maneira sábia. Deveria governar de maneira sábia. Deus o dotou disso lá em Adão e Eva, na época da criação. Tá? Essa é a base. A criação é a base. Então, todas as coisas são boas. As pessoas são, como criação, elas são boas. Elas não são boas, essencialmente, enquanto pecadoras. Mas, enquanto criação, nós devemos ver potencial nas pessoas. Nós devemos respeitar as pessoas. Porque o desrespeito a uma pessoa é um desrespeito a Deus. Por que é um desrespeito a Deus? Porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Esse é o ponto. Tá? Muito bem. Mas ocorreu a queda. Né? A queda acontece. Adão, ele é criado, Deus faz um pacto com Adão, Eva é criada, os dois estão vivendo no jardim que foi criado por Deus ali como algo que estava lá no meio de toda a criação, né? E eles viviam ali dentro de um pacto estabelecido por Deus que nós chamamos de pacto das obras. Adão, ele pecou, Adão e Eva pecaram, e o mediador do pacto era Adão. Então a casa caiu. Esse pecado não apenas trouxe uma separação de Deus, né? Esse pecado não apenas separou o homem de Deus, mas trouxe consequências internas. Primeiro estão as consequências externas, consequência do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com o Pai, ele foi quebrado. Mas também houve consequências internas. O ser humano não era mais o mesmo. A sua natureza, a natureza humana foi decaída. Tá? Então, a queda descreve a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Está lá no capítulo 3 de Gênesis. Né? Nós temos o relato da queda. Como resultado, a humanidade e a criação foram afetados pelo pecado, levando à separação entre Deus e os seres humanos, e levando àquilo que nós chamamos de corrupção da natureza humana. E aí ocorre também a distorção das relações humanas, né? e as relações cósmicas. Quer dizer, os seres humanos, porque têm uma natureza corrompida, eles não se relacionam da forma como deveriam se relacionar. Caim matou Abel. O ser humano, ele não se relaciona com a criação da forma como deveria se relacionar. Ele não apenas mata, mas ele destrói a natureza. Né? Nós, por exemplo, a minha casa, você entrar na minha casa, ela é ardósia de uma ponta a outra. Né? Quer dizer, quando a chuva vem, você vê aquela água correndo, porque ela não penetra na terra. Por que as cidades, por exemplo, a Tijuca, tiveram que fazer uma cisterna gigante? Não foi? Por quê? Aquilo lá foi tudo asfaltado, e onde é asfaltado tudo, a água não tem para onde escoar.
São Paulo é assim, né? São Paulo, então, nem se fala. Toda vez que tem chuva lá, você já sabe que tem enchente, as coisas estão complicadas, né? Então, nós não sabemos mais lidar com a criação como deveríamos lidar. Nós temos esse mandato lá da criação, nós temos a responsabilidade, nós temos a vocação, mas nós perdemos a capacidade de usar esse mandato, essa vocação e essa responsabilidade de maneira sábia e de maneira amorosa. Tá? Então, todas as coisas foram corrompidas. O meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o próximo e o meu relacionamento com a criação. Isso tem uma importância muito grande, porque a queda explica a origem do mal, do sofrimento e da morte no mundo. Ela destaca a necessidade de redenção, pois o pecado afetou todas as dimensões da vida. Alguém abre para mim aí Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quem achar aí pode ler. Lê mais uma vez para a gente agora com o microfone. Portanto, assim como o povo só homem por pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem. Então, o pecado entrou no mundo através de um homem, Adão. O pecado passa a reinar, a morte passa a reinar. E ela passa para todos os homens. Tá? Então, essa corrupção do ser humano. A teologia reformada, ela ensina ela ensina a doutrina da depravação total do ser humano, significando que todas as áreas da vida e da natureza humana foram afetados pelo pecado. Isso ressalta a incapacidade humana de se salvar por seus próprios esforços. Alguém abre aí em Efésios, capítulo 2, os versículos 1 a 3. Lê aí. Efésios 2, de 1 a 3. Eu não sei como que alguém lê um texto desse, né? E ainda crê no livre-arbítrio. Percebe que o texto que a Isis leu coloca o ser humano totalmente escravo do pecado e do inimigo? Nós andávamos outrora debaixo do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência. Fala, Tim. Então, essa degeneração, a inversão que a humanidade tem, essa gente parece que imagem e semelhança de Deus, essa degeneração e inversão é obra do diabo. Tem obra do diabo nessa perversão, obviamente, porque o diabo se utiliza. Veja, o homem caiu por sua própria conta. A natureza dele foi corrompida, não foi por causa do diabo. A natureza dele foi corrompida por causa da sua própria desobediência. Mas à medida em que ele se corrompeu e se tornou fraco espiritualmente, por quê? Porque se afastou de Deus, o diabo foi lá e tomou posse, né,
para uso próprio, como diz o apóstolo Paulo, o ser humano está debaixo desse príncipe, desse espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência, né? Então, o ser humano é culpado pelos seus próprios pecados, ele se corrompeu, e porque ele se corrompeu e ele se fragilizou, ele se colocou debaixo de um jugo do mal. Tá? Então, sim, existe obra do diabo, né? Mas o culpado dos seus problemas, né? Do ser humano é o próprio ser humano. Né? O diabo, ele também tem culpa no cartório, né? Mas o preço dele já está guardadinho. Né? Então, o ser humano, ele se corrompeu, ele está totalmente corrompido espiritualmente, separado de Deus. Ele é incapaz, por sua própria conta, de buscar ao Senhor. Eu me lembro que eu até compartilhei com o pessoal do Ministério de Louvor algumas vezes aquele vídeo do pastorzão, Daniel Pax, né, que ele fazia sempre umas sátiras, ele como pastor, aí vinha o cara do Ministério de Louvor, aí queria botar umas coisas engraçadas, coisa e tal, e ele colocava ali, né, as coisas engraçadas que acontecem e as coisas desesperadoras que acontecem na igreja, porque tinha uma vida na igreja. Essa semana eu fui ver um vídeo dele. Ele está totalmente diferente, ele emagreceu muito, né? E ele simplesmente apostatou da fé. Abandonou, mas abandonou mesmo o evangelho. Né? E a ponto de ele falar coisas, por exemplo, que eu e você temos a experiência de conhecer alguém que se afastou do evangelho, se afastou da igreja, não quer saber de Deus, mas tem cuidado para falar certas coisas. Por exemplo, eles não blasfemam a ponto de falar mal de Jesus, né? Eles se seguram, já viu gente assim? Estão afastados da igreja, mas eles têm um certo respeito. Ele perdeu o respeito. Totalmente. Ele diz assim, então veio Jesus e veio morrer por mim, e aí quer que a minha vida mude e que eu o obedeça. Mas eu não pedi isso. Frase dele. Quem disse que eu pedi isso? Depois vocês vejam esse vídeo. Se você fosse responder esse vídeo, como é que você responderia? Oi? Afronta, uma afronta. Mas a resposta é muito simples. Você não quer, porque você não pode querer. O Senhor Jesus Cristo disse para os escribas e fariseus, vocês não creem em mim porque vocês não podem crer, porque vocês são do diabo que é o vosso pai, e estão aí para fazer a sua vontade. Então, a pessoa está totalmente corrompida, tá? A ponto de blasfemar contra o próprio Filho de Deus. Ele negou o Evangelho e negou a cruz. Fala. Na verdade, desde que está na igreja, nunca foi convertido de fato de verdade. Nunca foi convertido. Né? Na verdade, aqueles que nos deixaram de João nunca pertenceram ao nosso meio. Tá? Porque a gente percebe pessoas que abandonaram a igreja, né? Mas elas têm um temor dentro delas ainda. Tem alguma coisa dentro delas ainda. Né? E aí você ora, né, para que aquela coisa reacenda, né, fortaleça e ela volte. Mas tem pessoas que abandonam e ficam totalmente vazias. Mas totalmente vazias. Né? Então, essa é a questão da corrupção humana. A corrupção humana. Aí note, as coisas que ele fazia na época que ele estava na igreja, coisa e tal, que era interessante, a gente compartilhava, que eram coisas legais. Aí daqui a pouco, eu me lembro, né, que eu acompanhava, que eu seguia o cara. Aí daqui a pouco ele começou
a criticar a igreja. Não, na igreja eu vi muito preconceito, na igreja eu vi muito racismo, na igreja eu não podia tocar as músicas, a igreja... Aí começou a criticar a igreja. O que começou a criticar a igreja, daqui a pouco saiu da igreja. Quando saiu da igreja, começou a criticar não a igreja, mas o evangelho. Percebe? Existe uma diferença aí. Né? Os comediantes. Eu não tenho problema com os comediantes que tiram sarro de pastor corrupto. Não tenho problema com isso. Acho que tem que fazer comédia mesmo, tem que expor, que a comédia tem essa questão de expor o erro, né? Tanto da religião quanto da política, etc. Eu acho que a comédia existe para isso. Mas quando eles vão no centro da fé, aí é o problema. Quando eles não falam do pastor, não falam do membro safado, não falam, mas falam de Cristo, aí está o problema. Porque demonstra, de fato, a corrupção que existe no coração dessas pessoas. Né? Então, esse é um grande problema. Né? Quando você começa a falar de coisas que são caras para as pessoas, por exemplo, aquele Rafinha Bastos, ele é um comediante tanto, né? É um comediante fora de série, ele faz stand-up em inglês, o cara é bom, né? Mas por que teve uma época que ele foi cancelado? Porque ele fez piada com uma mãe e o seu filho. Nem na cadeia as pessoas brincam com a maternidade. Então ele demorou para se recuperar daquela. Demorou. Depois ele voltou. Existem coisas que não se mexem. Tá? Existem coisas que não se mexem. Então, quando a gente percebe que uma pessoa de fato apostatou da fé, porque a apostasia é clara quando ela não blasfema contra a periferia. Não blasfema, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais no pastor, eu não acredito mais nos membros da igreja, né? Eu sou, né, um desigrejado. Como se pudesse ser crente e ser desigrejado. Mas você, o crente, tem aquele coração, né? O crente que está aqui dentro da igreja, não, mas eles ainda creem em Jesus, vamos orar por ele, né? De repente aquilo desperta, eles voltam para o Senhor, voltam para a igreja. Mas quando a pessoa blasfema contra Jesus, contra o evangelho, eles entram em choque direto com a cruz, aí me lembra Hebreus capítulo 6. Né? É impossível que eles sejam renovados. Tá? Eu espero que eu esteja enganado, mas o texto me vem à mente imediatamente. O texto me vem à mente imediatamente. O pecado, a queda corrompe. Né? A música que ele cantava era uma. Agora a música que ele canta é outra. Né? Continua com a qualidade, é um instrumentista fora de série, mas usa aquele dom que Deus deu para ele contra a fé. Então, Deus criou, olha lá, Deus criou, todas as coisas são boas. Você vê, voltando para esse exemplo do Daniel Pax, né? Um camarada inteligente, sagaz o cara, inteligente, fazia as enquetes lá nos vídeos. Um instrumentista, ele é baixista, ele é fora de série, ele toca muito. Isso é criação, percebe? Isso é criação. A queda estraga isso. Então ele é um exemplo muito interessante, né, da criação que servia a um propósito e como é que essa criação que deveria ser boa foi estragada. Assim é a humanidade. Assim é a música, tá? Assim é o teatro, assim é o cinema. As coisas que
cinema, teatro, futebol, são coisas que são criadas pelo aquele que foram desenvolvidas por aquele que Deus colocou como administrador desse mundo, o ser humano, o homem. Então, aquilo que o ser humano criou deveria ser bom. Então, o teatro deveria ser bom, o cinema deveria ser bom, o futebol deveria ser bom, mas o teatro é sempre bom? Não. Já vi algumas peças maravilhosas, né? O museu deveria ser sempre bom, mas outro dia não, já faz algum tempo, né? Aquela exposição no museu em que o homem nu estava de mão dada com uma criança, que nem filha dele era. A ideia é que tudo que o ser humano cria, ele deveria cumprir o propósito da criação, mas ele foi corrompido pela queda. Então você vê coisas boas, mas você vê coisas muito ruins. Você vê a corrupção lá, né? Então, eu me lembro que eu estava aqui, morava aqui, né? Aí estava vendo Vovozona. Não sei se a pessoa vai lembrar disso aqui. Tava vendo Vovozona. Tem filme mais inocente que esse? Vovozona. E eu morava aqui do lado. Aí a porta estava aberta e eu estava vendo televisão. Aí daqui a pouco bate a Josi e mais alguém. Tinha umas 3 irmãs da SAF para visitar. Você mora vizinho, né? Então, visitar, tomar um cafezinho. Quando ela entra na sala, é a hora que a vovozona entra naquele spa em que todas as mulheres estão nuas. Nuas assim, só de sutiã e estão trocando de roupa. Aí eu olhava assim. O filme é todo bobo, todo de criança, mas no meio do filme, apareceu lá as mulheres nuas. Não teve nenhuma cena de sexo, mas as mulheres estavam lá. E o que o pastor estava vendo? Percebe? Então, mesmo num filme que é um filme bobo, que deveria ser para comédia, tem cenas que não deveriam estar lá, né? Não com a SAF junto. Mas percebe, as coisas se corrompem. Nós conseguimos estragar coisas boas. Essa é a questão do pecado. O pecado da queda do homem e o que ela fez com essa criação que deveria ser boa. Vamos lá. Mas nós temos também, glória a Deus por isso, a redenção. A redenção é o ato de Deus em resgatar a humanidade e a criação da escravidão, do pecado e da morte. Isso foi realizado através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que pagou o preço do pecado e reconciliou os crentes com Deus. Alguém aí, Colossenses 1, versículo 19 e 20. Olha que bênção. Então, em Cristo, aprove a Deus que em Cristo Jesus fosse reconciliada todas as coisas, tanto as da terra quanto as do céu. Percebe que alguma coisa estava torta até no céu? De onde veio o diabo? Né? Então, em Cristo Jesus,
todas as coisas são reconciliadas. Quando ele fala todas as coisas, é mais do que simplesmente os eleitos de Deus. É óbvio que isso inclui a igreja. Cristo morreu em nosso lugar. Mas a cruz, o Calvário e a ressurreição de Cristo é o evento central para a reconstrução de tudo. A terra não foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. É por causa da cruz, a terra um dia será restaurada. Então a redenção, ela vai consertando as coisas. Nós fomos salvos, definitivamente salvos em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Cristo Jesus, né, mediante a fé, né, em Cristo, você está salvo, definitivamente salvo. Mas você está perfeito? Nós não estamos perfeitos ainda. Nós estamos sendo consertados mediante santificação dia a dia. Então a redenção, ela está consertando as nossas vidas. A cruz, o madeiro, né, e a ressurreição de Cristo nos conserta mediante o lavar regenerador do Espírito Santo e a santificação que ele opera em nós de dia a dia, tá? Então a redenção demonstra o amor e a graça de Deus, oferecendo perdão e restauração àqueles que creem em Cristo. Ela também inaugura o reino de Deus, que será plenamente consumado no futuro. A teologia reformada, ela enfatiza a justificação pela fé somente e a graça soberana de Deus na salvação. E a obra contínua do Espírito Santo na santificação dos crentes. A redenção não se limita aos indivíduos, mas também inclui a restauração de toda a criação. Muito bem. E agora vocês vão entender, espero, por que aquela visão dualista que nós falamos, ela é errada. Porque nós criamos as coisas dos crentes e rejeitamos as coisas do mundo. Aí ficamos nesse dualismo. Porque quando nós fazemos isso, nós rejeitamos o mandato que Deus nos deu lá na criação, de governar a terra, de semear, de plantar. Então, se o cinema está ruim, pessoas que têm uma cosmovisão cristã devem agir para redimir o cinema. Por exemplo, não sei se isso vai funcionar, mas talvez melhore um pouco, né? O cinema, Hollywood está sendo acusada o tempo todo de ideologia, de pregar ideologia e etc, etc, etc. E eles exigem isso dos artistas. Aí o Mel Gibson, aquele Jim Caviezel que fez Jesus Cristo, a Paixão de Cristo e outros, estão fundando um estúdio que eles vão fazer filmes de ação, todo tipo de filme, mas que não está mais submisso a esse tipo de filosofia e de ideologia. Com certeza vai sair filme melhor aí. A Disney estragou. Ela conseguiu estragar Star Wars. As séries Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, surgiu várias outras séries que eles estragaram com ideologia. Então, algumas séries da Marvel também foram estragadas por causa de ideologia. Então, a ideia é que, né, aquilo que está ruim, a gente não joga fora, a gente redime, conserta, tá?
Existem algumas coisas que estão... Existe laranja podre que você precisa jogar fora? Sim, você precisa jogar fora para ver se você preserva o cesto. Existem coisas que você joga fora, mas quando você joga tudo fora, né, é como se você jogasse o balde da água do bebê junto com o bebê fora. Você está se omitindo, né? Quando você joga tudo fora, você está te dizendo o seguinte: eu não tenho responsabilidade com aquilo, e você tem. Então, o teatro está ruim, né? E aí, os professores façam a avaliação das escolas, as escolas elas precisam melhorar. Não está bom. Tem muita gente que critica as escolas, critica as faculdades. Então, vão jogar uma bomba nas faculdades, vão jogar uma bomba nas escolas e vão ficar todo mundo analfabeto. É assim? Não. Você é cristão para ser instrumento de redenção no lugar aonde você se encontra. Porque dentro do contexto de criação, a educação, ela é boa. Mas nós podemos estragar? Podemos. O teatro, ele é bom, mas nós podemos estragar? E como? As igrejas são boas, maravilhosas, mas nós conseguimos estragar? Ou se conseguimos? Existem igrejas aí, para usar a expressão das Escrituras, são verdadeiras sinagogas de Satanás. Expressão utilizada pelo apóstolo. Então, vamos abandonar as igrejas? Não, nós precisamos viver na igreja e restaurar na igreja os princípios das Escrituras Sagradas, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Fala assim. É verdade, só que assim, dá muito trabalho, as pessoas não querem ter trabalho. É igual o cinema mesmo, tem aquele filme, Deus Não Está Morto. Fez sucesso do caramba, mas assim, os filmes evangélicos ninguém assiste. Tem os filmes evangélicos ninguém assiste, né? Deus Não Está Morto, né? Mas existe um porquê, tá? Existe um porquê. Filme cristão de qualidade, você vê A Paixão de Cristo, existem alguns dos mais antigos, mas esses filmes evangélicos, esqueci o nome dele, ele é um rapaz que faz um comentário sobre cinema, ele é cristão, mas ele é professor, é teólogo, etc. Eu esqueci o nome dele, mas ele é muito bom, sempre que ele fala eu aprendo muito. E ele explica por que os filmes cristãos não são assistidos. Não é por causa da mensagem em si. Às vezes mas é porque eles são de baixa qualidade. Por exemplo, teve um filme sobre casamento. Lembra um filme? Era baseado num livro, você seguia aquelas 10 regras para consertar seu casamento? Aquilo é irreal. Existem casamentos que você segue as 10 regras e não vai dar certo no final. Aquilo é irreal. Percebe? Então, existem filmes que são muito bons, são cristãos, mas eu acho que eu não sou contra se fazer esses filmes, eu acho que eles precisam melhorar. Eles precisam melhorar muito, melhorar na qualidade, né? Melhorar no roteiro, para poder chamar a atenção, né? Para poder, de fato, ser... Porque eles não são nem levados em consideração. Esses filmes eles nem entram na pauta. Agora, teve Uma Paixão de Cristo, o pessoal entortou, né, ali com aquela Paixão de Cristo. E o pessoal foi de sola em cima do Mel Gibson. Por quê? Porque aquele filme falou. E aí você vê, aí eles falaram, vocês exageraram, aí
Pega qualquer estudioso das Escrituras e da história, o que Cristo sofreu foi dali para pior. Então, ele não exagerou no relato ali. Pelo contrário, ele tentou ser fiel, e se houve algum erro, foi porque ele amenizou. Percebe? Então, o filme impactou de tal maneira que as pessoas começaram a pensar. Né? Tanto é um filme que já tem 20 anos. Qual é o outro filme que a gente usa as imagens aqui no dia da Páscoa? Né? Então, existe essa questão da qualidade cinematográfica desses filmes. As mensagens, algumas são muito boas, outras são irreais. Tá? Porque quando fala de casamento, fala, por exemplo, do bombeiro lá, coisa e tal, né? Eu acho isso muito interessante, né? Mas nem todas as coisas, aliás, a maioria das vezes, as coisas do crente, 99,9% das vezes não se resolvem no milagre. Não é isso? Se milagre fosse rotineiro, não teria esse nome, milagre. Né? Então, como é que uma mãe lida com a morte de um filho? O filho ressuscita. É assim? Eles sempre ressuscitam? Não. Então, como é que um cristão lidar com essas coisas? O filme tem que ir fundo, o filme tem que buscar a essência. É por isso que as pessoas precisam de respostas. E aí vem, mais uma vez, por causa de um evangelho fraco, um evangelho que não se sustenta, né, pregado por essas igrejas, aí chega o Daniel Pax e você, Deus me ama, mas eu não pedi o amor dele. Eu não pedi para ele morrer por mim. Isso só tem um significado. Ele nunca ouviu o evangelho de verdade. Se ouvisse o evangelho de verdade, ele não chegava a essa conclusão. Tá? Então, a redenção fala de você consertar as coisas, de você redimir, de você ter uma perspectiva de redenção sobre as coisas. O crente, ele vê assim, tá? Existem coisas que se joga fora, existem filmes que não se vê. Sim, existem filmes que não se vê, mas eu vou deixar de ir ao cinema? Não. Tá? Eu vou, como cristão ou como igreja, eu vou lutar contra certas abominações que as pessoas querem fazer contra as famílias aí, através desses meios culturais. Sim, vou lutar contra isso até eles pararem de fazer essas bobagens e de incitar uma cultura que fere a família. Entendeu? Mas eu não, só porque estão botando comida estragada no meu prato, eu vou pegar o prato e vou jogar fora? Não, aquele prato pode ser servido com uma comida boa depois, percebe? Fala, Elber. Sim. O mundo já é no maligno, mas ele tem solução. Aí a gente ora assim, pai, não peço que os filhos me livrarem. Que os livre do mal. E quando o pastor fala do mundo é um comércio. Se existe, porque há demônio. E aí, hoje, quando o pastor fala de instrumento, que a igreja precisa ser instruída, primeiro, claro, na sua palavra. E depois, como usar os instrumentos disponíveis para fazer a diferença. Exatamente. Porque quando acontece muitas das vezes, diante de uma sociedade dessa, nós devemos ter o devido cuidado de tomar uma ação que vai colocar alguém de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós temos. E a gente não faz uma alta mais, a gente é mesmo com semelhança de Deus, e às vezes até dependendo
Não. Não. Isso. Exatamente, graça comum. Então, cultura é graça comum, né? Mas veja, se eu tivesse que descartar todas as coisas, não haveria necessidade de eu ser sal e luz. Porque ser sal, que o objetivo é preservar da corrupção, você tem que estar lá. Para ser luz, eu tenho que ir para o meio das trevas. Não adianta acender uma lâmpada ali agora. Então, para ser sal, como é que eu vou ser sal como um jogador de futebol? Como é que eu vou ser sal e luz como um pedreiro? Como é que eu vou ser sal e luz, né, como um operário, como um professor, como pastor, como seja lá o que for, dona de casa? Como é que eu vou ser sal e luz? Eu preciso conhecer a Bíblia e eu preciso ter uma cosmovisão cristã. Eu preciso enxergar o mundo através dessas lentes. E eu preciso entender que as coisas que foram criadas, as coisas criadas por Deus são boas. Todavia, o homem consegue estragar. Existem coisas que precisam... É como se fosse um ser humano, ele está com um câncer no pé. Então eu não mato o ser humano, eu corto o pé. Às vezes é necessário amputar. Às vezes é necessário amputar. Às vezes basta você botar um remédio. Mas o ser humano, ele tem que ter esse olhar de misericórdia. Porque se ele não tiver olhar de misericórdia, ele se perde na sua missão, ele não consegue mais pregar. Porque como é que Jesus Cristo ia mudar a vida de Zaqueu, publicano, se ele agisse como os outros fariseus e não entrasse na casa de Zaqueu? Como é que Jesus ia ser sal e luz se ele não entrasse da casa lá de Simão fariseu? Onde aquela mulher se ajoelhou e ungiu os pés de Jesus. Mas teve seu efeito colateral? Sim, teve efeito colateral. As pessoas chamavam Jesus Cristo de uma pessoa que gostava de beber, de beberrão. Mas ele não estava nem aí para essas pessoas, ele cumpria a missão dele. Tá? A gente, dentro desse conceito, a gente precisa entender que Deus estabeleceu a sua igreja para sinalizar o seu reino. Sinalizar o seu reino. Eu nunca esqueço, existem áreas aqui no Rio de Janeiro tomadas pelo tráfico, por milícias, etc. Há uns anos atrás, estava lá, a primeira vez que começou a surgir aquela expressão governo paralelo, era na Rocinha. E aí a Rocinha estava tomada de lixo, porque a limpeza pública não subia lá, né? As ONGs que existiam lá, ou funcionavam precariamente ou não funcionavam, porque o tráfico tomou conta daquilo de uma tal maneira, e eles diziam, aquilo era o governo paralelo, ali o governo não entra. E a gente sabe, tecnicamente falando, que a Rocinha pertence ao Estado. Não é isso? A Rocinha pertence ao Estado. Entrou a polícia lá, prendeu o chefe do tráfico. Né? Na época prendeu, não matou não, prendeu. Prendeu o chefe do tráfico e várias outras pessoas. Aí tomou a Rocinha durante um tempo. Aí a Conlurb subiu. Limpou a área, mudou o ambiente.
a limpeza do local. As pessoas já transitavam com tranquilidade. As ONGs de fazer identidade, de ajudar as crianças, etc., começou a funcionar. E aí as coisas começaram a funcionar normalmente. E aí o Estado, percebe? Disse, não, isso aqui pertence ao Estado. Não sei se depois mudou, né? Mas o fato que é mais ou menos isso que é o reino de Deus. O mundo pertence a Deus. O mundo pertence a Deus. Mas existem áreas que Satanás tomou conta por causa do pecado, onde o homem deveria administrar para a glória de Deus. Satanás tomou conta nas mais diversas áreas, na cultura, na educação, no trabalho, e etc, 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 na saúde. E aí, a igreja, como membros do reino de Deus, eles precisam sinalizar e mostrar que a essas áreas não pertence a Satanás, mas pertence a Deus. Então elas entram com o evangelho, vidas são transformadas, a sociedade vai sendo transformada. E aí as pessoas começam a ter uma vida diferente. Tá? Sempre foi assim. A Inglaterra ela era tomada por bares, isso no século XVIII, era tomada por bares. A atração principal era o enforcamento, porque as pessoas eram enforcadas por tudo naquela época, tá? E as crianças, era o início do processo de industrialização na Europa, começou na Inglaterra, aquelas fábricas enormes, aquelas chaminés gigantescas, as crianças eram amarradas pelos pés, jogadas ali naquela chaminé, para limpar a chaminé. Elas duravam muito pouco, a saúde delas era precaríssima. E aí, George Whitefield, John Wesley começaram a pregar o evangelho. Os bares, as pessoas começaram a se converter. Os bares começaram a ser fechados por falta de cliente. As leis começaram a mudar, leis trabalhistas começaram a defender as crianças. A escola bíblica dominical foi criada para ensinar as crianças a língua pátria, né, o inglês, matemática e essas coisas todas, porque a criança trabalhava a semana inteira e não tinha escola. Aí depois essas crianças começaram a ser preservadas. John Wilberforce começou a falar contra a escravatura. Já no início, do final lá do século XVIII para o século XIX, escravidão na Inglaterra acabou. E a Inglaterra se tornou o principal país anti-escravagista, botando seus navios no mar para acabar com os navios negreiros. Isso tudo por causa da pregação do Evangelho. Tá? Então, isso é transformar a sociedade, não é jogar a sociedade no lixo, né? Mas transformar. Eles que fundaram as companhias das Índias hereditárias, não? Não. Companhia das Índias são os holandeses, né? São os holandeses. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui. Faltou consumação. Mas depois semana que vem a gente fecha com consumação. A consumação é um modelo, né, como é que a gente age aqui? Como é que eu devo fazer? Qual é o projeto de Deus lá no futuro? Então a gente tenta colocar em prática aqui, tá? Vamos orar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa?
Uhum. Mas como nós vai? Pois é. Então, chamado, né? A pregação do evangelho em todos os locais. Né? E isso tem um preço, tá? No México, tem uma cidade lá que foi totalmente tomada pelo tráfico, e os pastores presbiterianos, todos os pastores começaram a pregar o evangelho, a pregar, e aí os traficantes começaram a se converter e sair do crime, e deixar desfalcado lá os bandidos. Aí os criminosos começaram a matar os pastores. Nós precisamos enfrentar essas dificuldades, enfrentar essas lutas, não ter medo, tá? Mas o fato é que várias pessoas se converteram, tá? Então, existe isso, não é para ter medo de pregar o evangelho, mas para dizer que a pregação do evangelho sempre traz consigo, né, muita perseguição. Se perseguirem o Filho de Deus, perseguirão a nós também, por fazer o trabalho. E é esse trabalho que nós devemos fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, louvado seja teu santo nome, Senhor. Coloque em nossos corações, em nossas mentes, Senhor, as lentes do teu evangelho. Que nós possamos, Senhor, pregar a tua palavra, que nós possamos, Senhor, entender, Senhor, que nesse mundo existem coisas que são boas, mas que foram corrompidas, e que precisam, Senhor, de cura, de redenção, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser instrumentos de redenção. Que naquilo que pode ser curado, Senhor, que nós sejamos instrumentos teus para a cura, que aquilo que tem que ser rejeitado, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter coragem para rejeitar. Ensina-nos, Senhor, a caminhar. Nós clamamos, Senhor, que estejas conosco, seja conosco, Senhor, que nós possamos voltar logo mais para adorar, Senhor, o teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, logo mais eu vou pregar na igreja de Vila Jardim, tá? Então não estarei aqui, o nosso irmão o presbítero Diogo vai trazer a palavra, então que Deus esteja nos abençoando.